Nós vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é sinais de que meu relacionamento pode ser de Deus. Nós estamos aí numa semana que está por vir, aonde no Brasil é comemorado o Dia dos Namorados, né? Dia 12 de junho. E essa comemoração, ela tem um sentido pagão, na verdade, né? Porque é a comemoração de um santo da Igreja Católica, Santo Antônio, conhecido como o Santo Casamenteiro. Mas em outros países esta comemoração ela se dá no dia 14 de fevereiro, também comemorando a um santo, São Valentim, né? Conhecido em alguns países como o santo que promove o amor, a relação. Então, quando chega nessa semana, a gente já começa a ver algumas postagens, né, de pessoas falando sobre Dia dos Namorados, né? E há todo um contexto comercial dentro desta data, né? Que para alguns é a data importante. Não vejo nenhum mal em comemorar isso, mas nós precisamos entender como que Cristo enxerga o namoro, o noivado, o casamento, como que se dá uma união de um casal no contexto da Bíblia. É claro que, longe de mim querer esgotar o assunto numa live de 40, 50 minutos, não teria como, mas com certeza os tópicos que nós iremos abordar aqui nesta manhã, sem dúvida são tópicos importantíssimos e cruciais para todo homem, toda mulher, todo jovem que queira, que lute para ter uma relação não só de aparência, mas uma relação que tenha a aprovação do Deus de Israel. Porque maior do que a aprovação dos homens é a aprovação de Deus. Nós costumamos ver, né, quando uma pessoa começa a namorar, logo vem aquelas pessoas que aprovam e aquelas que desaprovam, dizendo: esse casal combina, esse casal não combina, esse casal dá certo, esse casal não dá certo. Mas nós vamos ver à luz da Bíblia alguns sinais que vão nos direcionar para entender se esse relacionamento que talvez você esteja tentando investir, engajar, é um relacionamento de Deus ou não. Então nós já vamos aproveitar agora este momento e nós vamos orar para iniciarmos a nossa EBD nesta manhã. Deus abençoe a todos que já estão nessa live, aqueles que vão entrar. Eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus, que nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta manhã, o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar, Senhor, em Tua presença, para mais uma vez, ó Pai, meditarmos no poder da Sua palavra. Senhor Deus, sabemos que muitas vezes a solicitude, a ansiedade tenta nos dominar, ó Pai, acerca deste assunto que é de suma importância para os jovens. Adolescentes já tentam, ó Pai, entender este assunto, mas muitas vezes nós adultos também estamos, ó Pai, nos debatendo por não entender a veracidade da Sua palavra. Por isso eu te peço que nesta manhã o Senhor possa nos dar direcionamento para que possamos, ó Deus, construir, ó Pai, uma relação que possa perdurar, como diz, ó Pai, aquele pacto nupcial, até que a morte os separe. Porque o Senhor não quer que nós tenhamos relações, ó Pai, temporárias. O Senhor quer que nós tenhamos, ó Pai, relações duradouras. Mas para isso precisamos nos ater
ao poder e ao direcionamento da tua palavra. Então nos ensina-nos, ó Pai, hoje o caminho, a diretriz, as ações que devemos tomar para termos, ó Pai, um namoro abençoado, um noivado abençoado e um casamento abençoado para a glória do teu nome. Amém. Quero convidar vocês a abrir a sua Bíblia comigo lá no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, ou Bereshit, que é o princípio. Gênesis capítulo 24. Livro do Gênesis, capítulo 24. Ele é um capítulo muito longo e eu não vamos conseguir ler ele todo, senão tomaríamos muito tempo. Deus abençoe a Karen. Mas nós vamos ler algumas partes deste capítulo 24 do livro de Gênesis para que nós possamos consubstanciar a aula desta manhã, cujo tema é sinais de que meu relacionamento pode ser de Deus. Amém? Gênesis capítulo 24 diz assim: Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. Verso 1. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e daí tomarás a mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar a teu filho a terra de onde saístes? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faça lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes a mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste juramento. Somente não faça lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo do Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e faze-me beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: Abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: Bebe, e também darei beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e quem o conheça nisso que fizeste beneficência. Daqui a pouco eu leio mais algumas coisas, mas o capítulo 24 do livro do Gênesis vai retratar a história de um casal que é conhecido nos anais da história como um exemplo de um casal de acordo com a palavra de Deus: Isaque e Rebeca.
Tanto que é comum nós ouvirmos nas igrejas, todas as vezes que um jovem está apaixonado por uma jovem, ele diz a minha Rebeca ou o meu Isaac, porque a história de Isaac e de Rebeca vai nos mostrar o quanto Deus ele se preocupa com uma relação, o quanto Deus ele é o principal interessado em que nós venhamos construir uma relação, seja ela de namoro, de noivado e posterior a isso de casamento, que essa relação não seja uma relação qualquer, mas que essa seja uma relação de acordo com a palavra de Deus. O texto do capítulo 24 vai nos mostrar justamente a ação de Deus nos detalhes para que duas pessoas que não se conheciam, Isaac e Rebeca, a ação de Deus no meio desse cenário para que os dois se encontrassem, porque toda a relação que é de Deus, o próprio Deus se incumbe de fazer com que esse encontro ele seja alicerçado. Mas esse texto ele vai nos mostrar algumas características, alguns sinais que aconteceram na história de Isaac e de Rebeca. Eu quero usar esses sinais para falar nesta manhã sobre este tema importantíssimo que poderá me direcionar a tua vida, jovem ou até mesmo adulto que está à procura de uma pessoa que vai te acompanhar pela vida, vai nos direcionar a nós ter uma relação de Deus. Haja vista que ninguém é feliz sozinho, né? Quando Deus criou os céus e a terra, tudo que Deus criava, o texto dizia que era bom. Quando Deus viu que Adão estava sozinho, o texto diz que pela primeira vez o que ele criou, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntura. Porque tem muita pessoa que se engana dizendo que é feliz sozinha. Isso é uma verdade. Deus, ele nos colocou na terra para que nós vivêssemos relacionamentos. Seja ele da esfera amorosa ou matrimonial, relacionamentos com pessoas. Nunca é bom que o homem esteja só. Mas, lendo o texto que nós lemos, nós vamos ver que Abrão, que agora representa Deus, está preocupado, está interessado em que seu filho tivesse uma relação saudável, uma relação, um namoro, um posterior casamento que viesse ser bênção para a tua vida. Então Abrão ele chama o seu servo Eliezer, que é o servo mais velho de sua casa, e faz a ele um juramento dizendo, olha, você vai ser o responsável por buscar uma esposa para o meu filho. Só que tem uma coisa, o meu filho é a pessoa que eu mais amo. Não pode ser qualquer pessoa para entrar na vida do meu filho. Então eu quero que você faça, Eliezer, um juramento. E esse juramento é que você não vai buscar qualquer uma. Você não vai buscar entre os cananeus, você não vai buscar entre os povos pagãos uma esposa para o meu filho. Você vai lá na minha casa, você vai lá no meio da minha parentela, e de lá você vai trazer uma pessoa que vai se casar com o meu filho. Olha que interessante isso. Longe de mim ser preconceituoso, longe de mim aqui tentar colocar um quê de religiosidade. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra a religiosidade. Mas perceba que Abraão, o pai, representando o próprio Deus, Eliezer, o seu filho, que representa aqui o Espírito Santo, eles têm uma incumbência.
E essa incumbência era que Isaac se casasse com alguém da sua própria família, da sua própria parentela, como era costume da época. Israelita, hebreu, deveria se casar com israelita, porque a primeira característica de que uma relação, um sinal, o primeiro grande sinal de que sua relação é de Deus, é que ambos façam parte da mesma família. Pastor, que família é essa? Nós bem sabemos que essa família é a família de Cristo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele, não que isso não possa acontecer, nós temos exemplos, conhecemos pessoas que quando se conheceram, um serviu a Cristo e o outro não, mas o culminar dessa relação se deu com os dois na presença de Deus. É importante nós termos isto fincado na nossa mente, que o interesse do Pai é que nós nos relacionemos com pessoa que comungue da mesma fé que a nossa. Que Deus quer que nós nos relacionemos, que nós temos relações tão saudáveis, e para que isso aconteça é imprescindível que nós nos relacionemos com pessoas que comunguem da mesma fé, que tenham os mesmos costumes. Por que Abraão queria que Isaac se relacionasse com alguém da sua parentela? Imagine você, um hebreu que teme ao único Deus, se relacionando com uma mulher que tinha uma pluralidade de deuses. O interesse do pai não era esse, haveria conflitos. E se você observar, toda pessoa, todo jovem, toda jovem que tenta se relacionar com alguém que não comunga da mesma fé, por mais que tenha atração física, por mais que haja aquele termo que nós usamos muito no mundo, falando que haja aquela química, se não tiverem o mesmo pensamento, os mesmos ideais, haverá conflitos. Eu falo isso com ousadia, porque um dia eu tive que tomar uma grande decisão na minha vida. Eu me relacionava com uma pessoa que não servia ao Senhor e eu servia ao Senhor. E um dia Deus, Ele me encostou na parede e me fez tomar uma decisão, uma que eu posso dizer que nesse contexto, uma das mais difíceis da minha vida. Deus falou: você escolhe, você quer o altar ou quer ela? E inevitavelmente, com certeza, eu escolhi o altar. Foi uma decisão que muito me entristeceu de momento, muito me abalou. Mas quando eu olho hoje o contexto em que essa pessoa está totalmente perdida, entregue às bebidas, à balada, eu entendo que Deus estava me livrando. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que o primeiro grande sinal de que a sua relação é de Deus é que Deus jamais vai abençoar uma relação onde haja conflitos de ideia, conflitos de pensamentos, conflitos de costume. Amós capítulo 3 e verso 3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então é importantíssimo que nós nos relacionemos com pessoas que fazem parte da nossa família. E a nossa família que eu estou falando não é apenas a família adulta, mas a família cristã. O primeiro sinal de que a sua relação, esse relacionamento que você está tentando iniciar, é uma relação de Deus, é você olhar para a atitude dessa pessoa que você está interessado e dizer: ela faz parte da mesma família que a minha, faz parte dos mesmos pensamentos que o meu, porque Deus jamais vai colocar do seu lado alguém que não comungue da mesma fé, alguém que não tenha a mesma percepção de Cristo que a sua. Abraão disse: Eliezer, você não vai buscar em nenhuma das nações uma mulher para o meu filho, porque a que é preparada para o meu filho está no meio da minha parentela. Olhe que o
próprio pai, todo pai que ama o seu filho, ele quer o melhor para o seu filho. E Deus aqui, representando Abraão, queria que Isaac tivesse uma relação duradoura. Então a ideia foi que ele procurasse no seio da sua parentela. Guarde isso. Ainda que seja possível, eu acho muito remoto, mas ainda que seja possível você se relacionar com alguém que não comungue da mesma fé que a sua, e isso dá certo, ainda que isso seja possível, o mais ideal, o mais interessante é que essa escolha ela esteja dentro do seu convívio espiritual. Se relacione com pessoas que professem a mesma fé que a sua, que tenha a crença no mesmo Deus que você tem. Imagine você, sábado à noite, você querendo ir para a Santa Ceia e a outra pessoa querendo ir para a balada. Nunca vai dar certo, haverá conflitos e isso nunca será capaz de construir uma relação saudável. Então o primeiro grande sinal aqui de que uma relação pode ser de Deus é que o casal, eles fazem parte da mesma família, compactuam dos mesmos costumes, da mesma fé, eles se relacionam com o mesmo Deus. Vamos lá, adiante. O verso de número 12 a 17 diz assim, ó. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei beber aos seus camelos, esta seja quem designaste o teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Olha que interessante, tudo aquilo que Abraão havia pactuado com o seu servo, sobre as características de que a mulher que seria a esposa de seu filho deveria ter, todas as características, era formosa, fazia parte da mesma família. Os sinais que Eliezer pediu para Deus, todos esses sinais se sucederam na mesma pessoa. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo é que se encarrega da escolha. Note que não é Abraão, e muito menos Isaque, em que dá as características de qual seria a mulher. Mas o próprio Eliezer, na sua oração, ele começa a dar os sinais e as características da mulher que seria ideal para acompanhar Isaque. Sabe por quê? Porque o próprio Espírito Santo é quem promove essa escolha. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer, quantas e quantas vezes nós erramos por escolher de acordo com o nosso gabarito, de escolher de acordo com o nosso script. Escolhemos apenas pela beleza, ou escolhemos apenas pelo gosto musical, ou pela maneira de se vestir. E ainda que isso seja de suma importância, não é crucial, não é o principal ingrediente para que a relação seja duradoura. Porque uma relação duradoura é aquela em que o próprio Deus escolhe.
é aquela em que o próprio Deus, ele promove a escolha. Eu vejo e muitas vezes converso com pessoas que já se frustraram muito na vida, principalmente mulheres, porque escolheram apenas pelo que viram, pela beleza. E esse tipo de escolha é uma escolha perigosa. Tem um adágio do mundo, e isso é uma verdade absoluta, que diz que a beleza, ela é importante apenas nos primeiros minutos, porque a atração ela acaba, o corpo muda. Eu, por exemplo, nessa pandemia engordei 6 quilos. Um dia quem é belo vai deixar essa beleza, mas alguns valores não mudam. Por exemplo, caráter, amor, fidelidade, dignidade. E são caráteres, são qualidades que estão por dentro e nós não conseguimos enxergar de imediato. É por isso que muitas vezes erramos em nossa escolha, porque nós escolhemos de acordo com os nossos olhos. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele me conhece por dentro, ele te conhece por dentro, ele conhece a pessoa a qual nós nos interessamos por dentro. E muitas vezes nós até questionamos, dizendo: Deus, mas por que não deu certo? Por quê? Porque Deus conhece por dentro. E a escolha de Deus já diz lá em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Sabe o que isso quer dizer? Que o que Deus vai preparar para a tua vida é bom, é agradável, é perfeito. Então não fique preocupado, não fique preocupada, não fique solícito. Embora isso seja um desejo, como eu disse, não é bom que estejamos só, mas deixe que Deus escolha a pessoa que vai estar do seu lado, porque esse é o segundo grande sinal de que uma relação, ela é de Deus. Primeiro, essa relação que é de Deus, Deus vai colocar alguém que faz parte da mesma comunhão que a tua, da mesma família, dos mesmos costumes, que professam a mesma fé. Segundo, embora te agrade, a escolha parte de Deus. Terceiro, olha o que o texto diz. No verso de número 62 e 63 do capítulo 24. Enquanto Eliezer está se encarregando de procurar a mulher que seria a esposa de Isaque, Abraão está na torcida. Verso 62 e 63, olha o que o texto diz. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde, e levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Qual que era a grande diferença entre Isaque e Esaú? Esaú, ele era caçador. Da mesma forma que Esaú era caçador, ele costumava sair caçando. Se você ler a história de Esaú, você vai ver que Esaú, ele constantemente se relacionava com mulheres à torta e à direita, sem se preocupar de onde elas eram. Isaque não. Isaque se mantém na espera, orando. Porque enquanto Esaú está caçando por aí, Isaque está na tenda orando. A terceira característica de uma relação que é de Deus, o terceiro sinal de que a minha relação ela pode ser de Deus, é que essa relação ela está sendo construída na oração. Não tem como namoro dar certo sem oração. Não tem como noivado dar certo sem oração. Não tem como casamento persistir as lutas da vida sem oração. O que fez com que
esta relação de Isaac fosse uma relação abençoatíssima, a ponto de eles serem tão abençoados a se tornar um exemplo de amor construído por Deus. É que começa com o servo orando, começa com a direção do pai. Isaac também está orando. Entenda uma coisa: beijar é bom, abraçar é bom, mas orar é muito melhor. Se você quiser que o teu namoro comece bem, comece na oração. Se você quiser que o teu namoro ele se deslumbre e vire um possível noivado, continue na oração. Se você quiser que o seu noivado avance mais ainda, a ponto de se tornar um casamento, sabe qual que é o segredo? Continue na oração. E se você quiser que o teu casamento ele não se acabe por causa das dificuldades da vida, continue na oração. O grande segredo deste namoro é que havia oração por parte do Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Isaac não estava saindo caçando por aí. Isaac, ele ficou na oração. E o interessante é que nós podemos ser sinceros com Deus na oração. Isso quer dizer que nós podemos elencar para Deus qual é o tipo de pessoas que queremos do nosso lado. Deus abençoe, Daiane. Isaac orava, e a oração foi crucial para que Deus abençoasse esta relação. Eu falo aqui hoje com jovens, até mesmo com adultos. Alguns já quebraram a cara, outros estão iniciando esta jornada em um namoro ou em um noivado, outros estão crendo no milagre. Mas eu quero dizer que se você se relacionar com alguém que ora, se você se relacionar com alguém que prioriza a oração, essa relação ela tem tudo para dar certo. Como diz lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 ao 12, Salomão diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu salário. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É melhor serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebram facilmente. E tudo isso se relaciona a um casal que ora. Essa semana é uma semana que talvez você, por estar solteiro, não ser solteiro, porque ser é um estado permanente. Estado é passageiro. Você não é solteiro, você está solteiro, porque Deus está guardando, está preparando algo de Deus para a tua vida e para a tua história. E talvez essa semana uma tristeza possa tentar penetrar na tua mente e no teu coração, dizendo que é mais um dia dos namorados, que talvez você vai estar sozinho. E eu estou aqui nessa live para dizer: fique tranquilo, porque o que Deus tem para a tua vida está sendo construído na oração. Pastor, o que você quer dizer com isso? Que existe alguém que ora por você. Existe alguém que está de joelhos dobrados, talvez neste momento, dizendo: Deus, me prepara alguém como fulano de tal. Relações saudáveis, elas subsistem no mundo da oração. Olha a quarta característica, que top. O quarto sinal de que uma relação ela é guiada por Deus. Verso de número 27. Diz assim: e disse:
Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não tirou a tua beneficência, a tua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu Senhor. É muito forte isso. Sabe o que Eliezer está dizendo? Que é o próprio Deus quem promove o encontro. Ele não saiu atirando para todos os lados, mas o negócio de Deus é tão natural que foi o próprio Deus quem promoveu o encontro entre eles. E ele está louvando ao Senhor porque relação de Deus é aquela onde o próprio Deus ele promove um encontro. Eu falo nesta manhã aqui com jovens, assim como eu também. Muitas vezes tentamos entender o porquê que ainda não apareceu alguém que pudesse alegrar os nossos dias. Mas esse texto aqui, esse versículo vem trazer uma revelação muito especial para a minha vida e para a tua vida. Que um dos sinais de que a relação é de Deus é que o próprio Deus promove encontros. Não é nada programado, não é nada forçado, porque as coisas de Deus acontecem no meio da naturalidade. E olha o texto dizendo que o próprio Deus foi o promotor daquele encontro entre Isaac e Rebeca. Eu quero nesta manhã aqui, com muita graça e com muita ousadia, ser boca de Deus para a juventude da Assembleia de Deus, Ministério Novo Templo. Eu quero ser boca de Deus para a minha vida, para a tua vida, para você que está me assistindo pelo Facebook e pelo Instagram, aqui nesta manhã. Deus abençoe o missionário Emílio que está nos acompanhando. Eu quero profetizar para a tua vida nesta manhã que o próprio Espírito Santo vai promover um encontro natural, a ponto de quando você olhar aquela pessoa, seu coração vai palpitar o dela também. Vocês vão entrar no mistério da oração, e quando vocês começarem a dialogar, vocês vão ver que fazem parte do mesmo costume, da mesma família. Vocês fazem parte, aleluia, da adoração ao mesmo Deus, e vocês vão entender que são sinais de que é Deus aprovando esta união. Primeiro sinal de que uma relação é de Deus: vocês comungam da mesma fé, partilham das mesmas convicções. Segundo, além de vocês comungarem da mesma fé, vocês entendem que essa escolha não foi sua, ou melhor dizendo, única e exclusivamente sua. Essa escolha partiu de Deus e foi de encontro à sua escolha. Terceiro, essa relação ela foi construída, está sendo construída na oração. Quarto, o próprio Espírito Santo é o promotor do encontro. Eu tenho um casal de amigos muito íntimos e eu sou apaixonado pela forma com que eles se conheceram. Todos os dias, ao ir pagar uma conta na lotérica, eles acabavam se encontrando. E eles começaram a conversar, ele, servo da Assembleia de Deus, Bom Retiro, sede, e ela da Igreja Católica. Ele começou a orar por ela, e ela, ao ver o cara daquele, todo bonitão, ela se apaixonou, e eles começaram a dialogar.
acreditavam no mesmo Deus, embora, né, crenças diferentes. E um dia ele deu checkmate. Ele falou para ela: vamos fazer o seguinte, eu vou com você na tua missa de manhã e você vai comigo no meu culto à noite. Se essa relação for de Deus, quando eu chegar na tua igreja e Deus me tocar, nós vamos servir a Deus na sua igreja católica. Mas se você, ao pisar na minha igreja, você sentir a presença de Deus a ponto de aceitar a Jesus, lá será o lugar que nós vamos servir ao Senhor. Ele foi na missa dela pela manhã, ouviu lá toda aquela liturgia. Quando chegou à noite no culto da Assembleia de Deus, o Bom Retiro, essa jovem não suportava de tanta emoção e choro. No momento que o pregador faz o apelo, ela está lá na frente, aceitando a Cristo como Senhor. Resultado: mais de 25 anos de casamento. O próprio Deus promoveu o encontro deles, naquele pagar de conta na lotérica, promoveu tudo. Tem filhos abençoados, porque Deus é maravilhoso. O que Deus faz é bom, agradável e perfeito. A última característica, o último sinal de que a sua relação pode ser de Deus, está aqui, no verso de número 65 ao 67. Gênesis capítulo 24, do verso 65 ao verso 67, diz assim. Vamos ler do 62. Ora, Isaque vinha do campo do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sobre a tarde. E levantou seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo. E disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Olha que forte isso. Primeiro sinal de que uma relação é de Deus: fazem parte da mesma família, professam a mesma fé. Segundo, entende que foi o próprio Deus quem promoveu a escolha. Terceiro, é construída na oração essa relação. Quarto, o próprio Espírito Santo promove o encontro. Quando o Espírito Santo promove o encontro, quando Isaque está orando, quando ele levanta os olhos e enxerga a Rebeca, ele se apaixona à primeira vista. E Rebeca também, na contrapartida, quando ela vê Isaque, ela pergunta: quem é aquele? E ele fala: é o meu senhor. Ela cobre o véu em confirmação, em consentimento com aquilo que estava sendo preparado, o casamento. Ou seja, Deus jamais, isso é um pensamento meu, Deus jamais vai colocar alguém na nossa vida, no nosso caminho, aonde não haja essa mútua admiração, porque o inimigo da nossa alma, ele, encontrando uma relação onde só há a admiração por uma das partes, facilmente ele consegue romper esta união, porque vai colocar alguém mais bonito, mais interessante, vai colocar alguém na sua ótica melhor, e facilmente essa relação ela se destrói. Mas a relação de Deus não. Existe um amor mútuo à primeira vista. Eu acredito em amor à primeira vista, porque a palavra de Deus nos mostra isso.
Quando Isaac ele olhou para Rebeca, ele se apaixonou por ela. Foi amor à primeira vista. Quando Rebeca ela enxergou Isaac, ela falou: meu Deus do céu, esse é o homem da minha vida. E ela cobriu-se com véu. Sabe por quê? Porque não existe relação de Deus, não existe namoro duradouro se não houver essa mútua admiração. Pastor Marcelo, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer nesta manhã que Deus vai colocar alguém no teu caminho, que você, ao olhar para ele ou para ela, haverá essa admiração, esse amor à primeira vista, e a recíproca será verdadeira, porque numa relação não pode haver uma superioridade entre uma e outra pessoa. Deus sempre vai colocar do seu lado alguém que te admire e te ache tão importante quanto ela. Se você estiver em uma relação onde a pessoa se acha mais importante ou mais bonita ou tenha mais qualidades que você, fuja. Essa relação não é de Deus, porque uma relação de Deus há uma admiração mútua, ou seja, um admira o outro, um respeita o outro, um ama as qualidades do outro e vice-versa. Amém? Como eu disse, não é da minha parte tentar esgotar o assunto, mas eu trouxe aqui aspectos de suma importância para que nós consigamos construir uma relação de Deus. Pastor, quais são os sinais de que o meu namoro, o meu noivado e meu casamento é de Deus? Primeiro, fazem parte da mesma fé, comungam da mesma crença, adoram o mesmo Deus, fazem parte da família cristã. Segundo, é o próprio Deus quem determina a escolha. Terceiro, você olha para ele, é um homem de oração. Você olha para ela, é uma mulher de oração. É uma relação que está sendo construída, consolidada na oração. Quarto, é o próprio Espírito Santo quem promove os encontros. Quinto, haverá mútua admiração, haverá reciprocidade de sentimentos. A pessoa que Deus colocará na tua vida será tão especial que você, ao olhar para ela, vai ser amor à primeira vista, vai ser admiração à primeira vista. E você, ao olhar para essa pessoa, também haverá essa mútua admiração. Se eu pudesse resumir tudo que nós falamos hoje em um único versículo, seria o versículo de número 12, que diz assim: e disse: ó Senhor, Deus de meu Senhor, dá-me hoje um bom encontro. Eu termino esta minha aula de hoje com uma oração que nós vamos fazer agora, pedindo que Deus ele possa nos dar bom encontro. Que Deus nos leve a um encontro de pessoas que vai arrancar suspiro de nós, que fará os nossos olhos brilhar de uma maneira tão especial, a ponto de nós dizermos: é ele ou é ela, e você será muito feliz para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, Pai. Eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esta aula. Louvar ao Senhor por cada pessoa que esteve comigo nesta live do Facebook, do Instagram. E a minha oração, ó Pai, em concordância com a oração deles, é que o Senhor possa nos dar, ó Pai, bom encontro. Que nós possamos, ó Pai, nos conhecermos a ponto de, ao nos depararmos com esta pessoa que fará parte da nossa vida, que haja, Senhor, ó Deus, uma relação construída na oração, e que haja essa mútua
admiração, que haja reciprocidade de amor, de fidelidade e de respeito, ó Pai. Como ministro da Tua Palavra, eu quero abençoar as nossas vidas nesta manhã, crendo que seremos muito felizes com as pessoas que o Senhor colocará do nosso lado para caminhar conosco, em nome de Jesus. Amém.